esclerose lateral amiotrófica é uma doença neurodegenerativa, ou seja, uma doença que acaba cometendo os movimentos, ela é uma doença do neurônio motor. Então, ela acomete a fala, a deglutição, causando acúmulo de saliva e prejudicando a alimentação, a respiração e a movimentação dos músculos dos membros. Tem diferentes tipos de elas, tá? E dependendo do tipo, vai acometer uma dessas coisas primeiro. Então, o primeiro sintoma que aparece, os primeiros sintomas que aparecem é que vão dar um indicativo de que tipo de esclerose lateral amiotrófica que é. A consciência, isso é importante, a consciência permanece inalterada, ou seja, a pessoa perde todos os movimentos do corpo, mas continua tendo a consciência normal, tato, olfato, visão e audição. Então, o diagnóstico é feito, eles fazem uma história, né, um histórico, né, dos exames físicos, dos achados clínicos, fazem um exame eletroneuromiográfico para confirmar a presença de comprometimento do neurônio motor, né, ver se está tendo movimento, se está tendo sinal chegando no músculo, neuroimagem para excluir outras doenças que poderiam mimetizar os sintomas da ELA, e exames laboratoriais clínicos, né, para também excluir outras doenças. Então, uma série de exames e estudam também os casos na família, histórico familiar, para ver que tipo de doença que é. E há não muito tempo atrás, agora não lembro exatamente o ano, mas teve um desafio do balde de gelo, em que muitas pessoas famosas estavam participando, né? O que quer dizer isso? É que, assim, quando uma pessoa recebe o diagnóstico de que ela tem a esclerose lateral amiotrófica, é uma coisa, assim, muito triste, é um diagnóstico terrível, porque a doença se desenvolve muito rápido, né? Quando ela se dá na fase já da terceira idade, por volta de 55 anos, ela se desenvolve em cerca de 2, 3 anos e a pessoa acaba morrendo, falecendo. Então, é como se você recebesse um balde de gelo na sua cabeça, né? Aquela sensação de que tem uma coisa te cortando, assim, é terrível. Então, eles fizeram isso, né? Vários famosos fizeram isso para arrecadar dinheiro, doações para pesquisas relacionadas a essa doença. Então, o único tratamento disponível ainda é o Riluzol. Esse medicamento, o que ele faz? Ele faz com que não acumule tanto glutamato ali na região das sinapses. Então, não sendo tão citotóxico. Isso aumenta o tempo de vida do paciente em cerca de 2 a 3 meses. É o único tratamento que teve alguma eficácia em aumentar o tempo de vida do paciente, mas ainda é muito pouco, 2 a 3 meses. Então, os tratamentos mesmo são mais dos sintomas. Eles tratam como mantendo o paciente bem informado, respeitando a autonomia dele, disponibilizando o equipamento multidisciplinar, atenção ao tempo apropriado para decisões especiais, manutenção da esperança, e os sintomas como ansiedade, cãibra, depressão, espasticidade, fasciculações, insônia, riso e choro imotivados, salivação excessiva. Tudo isso tem medicamentos, né, que eles tentam tratar esses sintomas para melhorar um pouco a qualidade de vida do paciente. Então, a ELA foi descoberta em 1830 pelo Dr. né, o Sir Charles Bell, que era um anatomista e cirurgião britânico. Ele descreveu o caso de uma mulher de meia idade com paralisia progressiva dos membros e da língua, com sensibilidade normal. Então, no estudo anatomopatológico, ele verificou o quê? Que a porção anterior da medula, ou seja, do corno ventral, encontrava-se amolecida. E a porção posterior, onde tem a parte sensitiva, normal, mantinha-se normal. A ela cometeu já alguns famosos, tá? Como Lou Gehrig, que era um jogador de beisebol muito famoso dos Yankees, e ele, inclusive, essa doença, ela é conhecida nos Estados Unidos como a doença de Lou Gehrig. Também acometeu, por exemplo, o Stephen Hawking, que é um cientista, né, inglês muito famoso. No caso dele, foi a esclerose lateral amiotrófica do tipo familiar, ou seja, hereditária. Ele desenvolveu essa esclerose com 18 anos e ainda viveu por muitos anos, né? Ele veio falecer há pouco tempo atrás, já estava nas faixas dos 80 anos, se eu não me engano. E a mãe do Bud Valastro, a Mari Valastro Pinto.
ela também teve a esclerose lateral amiotrófica. No momento eu não sei se ela ainda está viva ou não, mas ela tem a doença, né? Então, esclerose lateral amiotrófica, por que essa terminologia? Ela é a doença do neurônio motor. Então, o A de amiotrófica significa não, mio se refere ao músculo e trófico a sinais chegando nesse músculo, né? Tendo sinalização no músculo. Então, não tem sinalização chegando nesse músculo. Lateral, porque pega só a parte ventral. E esclerose, porque não consegue ter movimento, né? Um tipo de esclerose. Então, é uma doença degenerativa do sistema nervoso, acarreta paralisia motora progressiva irreversível e limitante, e leva aí à perda dos neurônios motores tanto do cérebro quanto da medula espinhal, ou seja, superiores e inferiores. Aqui nessa figura vocês podem ver aqui, ó, os neurônios motores superiores e inferiores, aqui está mostrando, ó, superiores, inferiores, os dois são acometidos. Então, tá. Leva uma fraqueza muscular progressiva, atrofia de fasciculações, espasticidade, são os principais sintomas, né? E até complicações respiratórias. Por quê? A respiração, tudo bem, tem os músculos lá do pulmão, que são controlados pelo sistema nervoso autônomo. Mas é necessário que tenha músculos esqueléticos também fazendo a respiração. Então, a respiração, ela também tem a ação de músculos esqueléticos, como o diafragma, por exemplo. Então, tem toda... Se você perde essa informação, né, efetora, aí você já não tem mais capacidade de desenvolver a respiração. As funções sensitivas, cognitivas, oculares e autonômicas são preservadas. Geralmente é progressiva e fatal, de 2 a 3 anos de progressão da doença. O que leva à morte, geralmente, é a parada respiratória principal. Inicia-se depois dos 55 anos, mas tem uma faixa aí, né? Entre 40 e 70 anos você pode ter o início dessa doença. Maior incidência em homens, ou seja, 2 para 1, a cada 2 homens, uma mulher tem. E em brancos, do que negros, tá? Tem essa diferença. No Brasil, a gente tem cerca de 2.000 casos por ano, enquanto que nos Estados Unidos a gente tem cerca de 5.000 casos por ano. Lá é ainda maior a incidência. Vocês vão ver mais para frente que tem incidência maior ainda em outros locais, isolados. Então, aqui o slide cortou, mas está falando por que os motoneurônios morrem. E não, tipo, o interneurônio da medula, ou outros neurônios, né, que estão ali fazendo sinapse e tem relação. Mas por que o motoneurônio morre, né? O motoneurônio, como vocês podem ver nessa figura, eles estão aqui no corno ventral, né? Anterior. Aqui são as saidinhas deles, os axônios. Eles têm um pericário muito grande, tá? Eles têm uma riqueza muito grande também de dendritos e de axônios. Os axônios deles são muito extensos. Tem motoneurônio que sai da medula e vai até o dedinho do nosso pé. Ou até o dedinho da mão. Enfim, eles têm mais de 1 metro de comprimento. Eles possuem um citoesqueleto muito importante para levar, né, proteínas até a pontinha lá do axônio, onde vai fazer sinapse. Presença de receptores que permitem a entrada seletiva de cálcio. Eles têm receptores também para alguns hormônios, que pode fazer com que essa célula fique mais sensível, como andrógenos. A expressão intracelular de acolina, da enzima, né, que produz a acetilcolina, que é a colina acetiltransferase, também pode levar a uma vulnerabilidade desses neurônios. Baixa concentração de proteínas tamponantes de cálcio. Isso é bem interessante. Eu estudo, né, medula, eu estudo lesão medular, e já fiz várias tentativas de marcar a medula com algumas proteínas tamponantes de cálcio, como calbindina, parvalbumina, e não marco o motoneurônio. Marco o neurônio só dá para marcar com o chat, que é a acetilcolinesterase. E eles têm baixa afinidade, né? Os receptores têm baixa afinidade para fatores de crescimento neuronal, o que manteria essas células menos vulneráveis. Então, tudo isso é o que indica que esses neurônios são mais vulneráveis ao que acontece na esclerose lateral amiotrófica.
Então, quais são as causas? Como eu falei, são dois tipos. Familiar ou hereditária, que seria a causa genética, que vai levar aí a 5 a 10% dos casos de esclerose lateral amiotrófica. Então, aí por três mutações diferentes. A expansão do gene C9orf72, mutações dominantes da cobre zinco superóxido desmutase 1, que é a SOD1, no cromossomo 21, e também mutações nos genes TARDBP e FUS, que são os que codificam proteínas de ligação de DNA e RNA. Tá? E 90 a 95% dos casos já são esporádicos, ou seja, igual o Alzheimer, Parkinson, né, se desenvolve não por uma causa hereditária, genética, mas por exposição a substâncias tóxicas, dieta, citocinas e quimiocinas inflamatórias, autoimunidade, citotoxicidade, infecção viral, levando a mutações gênicas adquiridas. E aí ninguém sabe o porquê, mas você tem mutações nesses genes e leva ao desenvolvimento da esclerose lateral amiotrófica. Há uma grande diferença entre os dois casos, como eu já falei lá do Stephen Hawking, o dele é hereditário, é que a ela hereditária pode se desenvolver bem mais cedo e ser menos letal, ou seja, permitir que a pessoa viva mais tempo. Enquanto que as esporádicas, elas se desenvolvem mais tardiamente e elas são muito rápidas, né? O desenvolvimento delas é muito rápido. Aqui alguns mecanismos epigenéticos relacionados com a esclerose lateral amiotrófica, ou seja, ocorre a metilação de genes, né? Mudanças nas estonas, tudo isso pode levar ao aparecimento da esclerose lateral amiotrófica. Não vou entrar aqui em detalhes, mas é mais para vocês terem essa noção que isso pode ser uma causa também. Não uma causa genética, mas uma causa epigenética, né? Que vai favorecer aí a expressão de alguns genes que talvez não seriam favorecidos por conta de mecanismos epigenéticos. E agora vamos falar um pouquinho dos mecanismos moleculares que levam à morte dos motoneurônios. Então, o que é o estresse oxidativo, né? A SOD1, que é aquela... Na verdade, a mutação da SOD é o tipo de esclerose lateral amiotrófica mais estudada. Por quê? Porque é possível você ter animais com mutação nesse gene. Os outros não são tão estudados ainda. Esse é o mais estudado porque a gente tem esses animais, são ratinhos que têm a mutação na SOD1. E o que acontece? Essa SOD1, né, a superóxido desmutase, ela faz a desmutação do radical livre íon superóxido O2 em água oxigenada e oxigênio molecular. Quando você tem uma diminuição da atividade dessa enzima, leva ao cúmulo do íon superóxido, que se liga, então, ao óxido nítrico para formar os radicais livres peróxido nitrito e hidroxila. Então, o que acontece? A gente tem uma balança, né, de antioxidantes e pró-oxidantes. A sódio é um antioxidante. E quando tem um desbalanço, aí leva ao acúmulo de espécies ativas de oxigênio, que é o estresse oxidativo. Isso é muito perigoso para o funcionamento da célula. Ele vai atrapalhar a respiração celular, né, a mitocôndria, vai começar a degradar um monte de proteínas, enfim. Além disso, a superóxido desmutase alterada, modificada, né, mutante, ela começa a fazer um agregamento proteico. Ela começa a se agregar. Como acontece, né, no Parkinson e no Alzheimer, com a alfa-sinucleína e com a beta-amiloide. Então, ela começa a se agregar, e isso, por si só, pode ativar receptores de morte, levando à morte celular. Tá? Aqui tá mostrando isso. E ainda leva à morte também de células vizinhas, tá? Por duas vias aqui. A morte dela mesma e de células vizinhas. Bom, além disso, essa proteína, ela vai... Essa agregação, né, de proteica de SOD1 vai levar aqui a várias coisas, tá? Pode ocorrer a formação de dímeros, coisas aberrantes, vai atrapalhar aqui a função de outras proteínas, vai acabar com a função das chaperonas, vai
vai fazer com que muitas proteínas percam sua função e vai atrapalhar a função de respiração da mitocôndria. Então, a mitocôndria perde sua função, tem defeito na cadeia de transporte de elétrons, a SOD1 atrapalha a associação do citocromo C com a membrana interna da mitocôndria e produção de espécies ativas de oxigênio e dano ao DNA. Bom, além disso tudo, do estresse oxidativo, da formação de aglomerados proteicos, ocorre excitotoxicidade pelo glutamato, tá? Como vocês já devem ter visto em outras doenças também. Então, o que acontece é que os transportadores gliais de glutamato deixam de funcionar, não conseguem mais fazer essa captação do glutamato para dentro da glia, e ele fica aumentado aqui na fenda sináptica. Além disso, por conta da mutação da SOD, os receptores de glutamato acabam tendo uma modificação. Eles acabam expressando, acaba sendo expressa essa subunidade GLUR2, que é seletiva ao cálcio. Então, ela faz entrar mais cálcio na célula, quando tem o glutamato na fenda. Tá levando aí, acelerando a degeneração dos motoneurônios. E essas células também têm a deficiência, né, diminuição de VEGF, IGF-1, GDNF, que são os fatores tróficos, fatores de crescimento. Então, as células gliais, elas têm um papel muito importante, e aí elas vão estar alteradas, como na lesão também, né, na lesão medular, na lesão no traumatismo crânioencefálico, as células podem ser ativadas, tanto os astrócitos quanto as microglias, porque vai estar inflamado, certo? Você vai ter uma neuroinflamação. E aí elas param de ter as funções delas, que seria uma função de nutrição do neurônio, de ajudar na sinapse, e começa a ter a função imunológica, de produção de citocinas pró-inflamatórias, quimiocinas, para tentar resolver aquele problema. Ocorre defeito também no transporte axonal, que é aquele axônio gigante que eu falei, né, do motoneurônio, ele começa a não conseguir enviar as proteínas para chegar lá no músculo e ter o efeito. Então, o acúmulo de neurofilamentos anormais, de proteína só de aglomerada, né, atrapalha o transporte axonal. Então, a resposta de por que os motoneurônios morrem e não outras células é por tudo isso. Eles recebem muito input glutamatérgico e eles têm essa alteração no receptor, são mais permeáveis a cálcio e possuem baixa capacidade também de tamponar o cálcio, fora as espécies reativas de oxigênio que estão alteradas e fora toda a inflamação e os agregados proteicos. Aqui é mais uma imagem mostrando isso. Um astrócito normal aqui participando da sinapse. Aqui, quando você tem a esclerose lateral amiotrófica, começa, né, o desenvolvimento dela. Então, perde aqui a função de tirar o glutamato, ele fica em maior quantidade. Começa a ter agregados proteicos de SOD, atrapalha as chaperonas, atrapalha todas as proteínas. E você já não tem mais a organização do citoesqueleto, você não consegue mais carregar, né, as proteínas que precisam para a sinapse. E até todo esse sistema está alterado e danificado e o neurônio acaba morrendo, o motoneurônio acaba morrendo. Então, aqui um esqueminha mostrando que é difícil saber qual a causa e a consequência, né? Porque tudo tem relação. Então, eles morrem, né, por apoptose, por conta de excitotoxicidade do glutamato, disfunção mitocondrial, a mutação da SOD é muito importante, formação de radicais livres, aumento de cálcio intracelular, tudo isso leva à morte dos motoneurônios. E aqui um fato curioso que eu comentei no começo, né? Existe uma ilha no sul do Japão, chamada Ilha de Guam. E nessa ilha tem uma prevalência de 50 a 100 vezes maior do que no restante do mundo todo de esclerose lateral amiotrófica. E aí eles foram estudar essa população e eles têm o hábito de se alimentar de um morcego. Lá vem o morcego de novo, né, gente? Que possui altas taxas de BMAA, que é um aminoácido excitatório, que cruza a barreira hematoencefálica. Então, esse aminoácido, né, ele tem origem nas cianobactérias, que vivem em simbiose com os frutos das plantas. E aí o morcego acaba comendo essas plantas, os frutos, né, e adquirindo esses aminoácidos em excesso, e isso
faz com que a pessoa acabe desenvolvendo esclerose lateral amiotrófica. Bom, também tem a questão da idade, né? Por isso que a gente fala que nos casos hereditários, não, nos casos familiares ou genéticos, se desenvolve mais tardiamente, porque com o avançar da idade, né, depois de uma certa idade, os motoneurônios perdem um pouco mais a capacidade de defesa contra o estresse oxidativo. Pessoas idosas têm um maior influxo de cálcio através de canais e receptores não NMDA. E há sugestão de uma possível correlação entre a SOD e o cálcio em casos esporádicos de ELA. Esses poderiam ser causados por anticorpos que reagem com canais de cálcio ou pelo acúmulo de radicais livres, aumentando a concentração de íons cálcio nas células. Gente, meu filhinho tá aqui. Quer participar da aula, olha isso. Vem cá, Zacha. Fala um oizinho. Oi. Tá ouvindo. Bom, também pode ter o acontecimento de doenças, de uma doença autoimune levar a ela, tá? Então, a infiltração de macrófagos e linfócitos na medula, podem levar à expressão de antígeno, né, de histocompatibilidade, aumentar aí os anticorpos, e esses anticorpos acabam sendo citotóxicos para os motoneurônios. Tá, então, seria isso, mais uma causa possível, né, da ELA. E uma coisa muito interessante que faz com que aumente a incidência de ELA nos Estados Unidos, né, que muitos casos lá, ou seja, um risco de 20 vezes maior, foram descritos em ex-militares, pessoas que foram do exército, ou ex-esportistas, como a doença de Lou Gehrig, ou como Lou Gehrig e outros. Muitos esportistas e muitos militares acabaram adquirindo a ELA. Então, uma coisa interessante, assim, que se você força muito, né, na atividade física, você tem um risco maior de ter a ELA. Aqui nesses slides está mostrando alguns biomarcadores, né, para ela, que são possíveis estudos aí que o pessoal tem feito, mas ainda é difícil, né, de diagnosticar ela rapidamente, né. Olha, tirei o fone de ouvido. Então, assim, a ela é uma doença muito triste mesmo, assim. O único jeito é dar a melhor condição para o paciente, dar a cadeira de roda adaptada, que ele possa tentar se comunicar, né, através de um computador, uma tela, porque é complicado, ele vai perdendo a fala, é uma das coisas que é acometida rapidamente.